Olá, boa noite, seja bem-vindo mais uma vez para mais um vídeo, certo? Aqui no canal A Verdade para os Últimos Dias. Esse canal ele foi criado para levar a mensagem de salvação, o conhecimento da verdade para você. Nós estamos vivendo nos últimos dias da história desta terra e temos que receber de Deus o conhecimento para que por meio do conhecimento que Deus ele vai nos dar, nós possamos nos preparar para os eventos finais. E nesta noite nós vamos estudar sobre o batismo. O que é o batismo? Por que o batismo? E para que serve o batismo? E que forma correta? Qual é a forma correta de ser batizado? No decorrer desse estudo, nós vamos aprender a forma correta e como Jesus, nosso exemplo, ele foi batizado. Amém? A minha oração é que o Senhor te abençoe nesta noite, que a palavra do Senhor, que é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos, ilumine a sua vida. E que Deus continue te abençoando, fazendo com que o Espírito Santo do Senhor abra a sua mente para a compreensão da vontade do Senhor, em nome de Jesus. Amém? A primeira pergunta que eu quero fazer é a seguinte. Jesus ele foi batizado no Rio Jordão por João Batista. Agora, Jesus precisava ser batizado? O Filho de Deus, que não cometia pecado porque era o próprio Deus, então por que ele foi batizado? Jesus, ele é o nosso exemplo em tudo. E por que ele foi batizado? Ele foi batizado para nos dar o exemplo de que nós, pecadores, precisamos ser batizados. Agora, vamos lá para saber qual foi a forma correta que Jesus ele foi batizado. No livro de Mateus, eu quero que você abra sua Bíblia, no livro de Mateus, no capítulo 3, nos versículos 13, 14, 15, 16 e 17. Vamos ver como é que Jesus ele foi batizado. Ok? No versículo 13 diz assim: Então veio Jesus da Galileia ter com João junto do Jordão para ser batizado por ele. Mas João opunha-se-lhe, dizendo: Eu é que careço ser batizado por ti, e vens tu a mim? Jesus, porém, respondendo, disse-lhe a João: Deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele, João, permitiu. E, sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. Então, você viu, e ainda mais a forma como Jesus, como ele foi, né? Ele se chegou ali a João Batista. João Batista não queria batizar Jesus, porque João Batista sabia que Jesus não tinha pecado. E batismo é para remissão de pecado, como nós vamos conhecer aqui nesse estudo, certo? Então, logo que Jesus foi batizado, o Espírito de Deus desceu em forma de pomba sobre Jesus. E uma voz bradou do céu dizendo: E eis que uma voz do céu dizia: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Em outras palavras, Deus dizia: Este é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Por que prazer? Porque ele era obediente ao seu Pai, o Deus eterno. Certo? Jesus precisava ser batizado? Não, não precisava, porque Jesus não tinha pecado, mas ele decidiu ser batizado para nos deixar o exemplo de que nós, sendo pecadores, precisaríamos ser batizados, ou precisamos ser batizados para termos os nossos pecados lavados e sermos perdoados pelo Senhor. Amém? Mas vamos lá para outro texto para a gente entender aqui.
Muito bem. Já que Jesus foi batizado, por que Jesus foi batizado? Para nos dar o exemplo. Mas por que é que nós precisamos ser batizados? Nós precisamos ser batizados porque nós somos pecadores. E se somos pecadores, nós precisamos o quê? Nos arrepender, confessar os nossos pecados e ser batizado para que nós possamos o quê? Sermos lavados, para que os nossos pecados sejam perdoados pelo nosso Senhor Jesus Cristo, certo? E agora nós passamos a viver agora em novidade de vida, certo? Então, quando Jesus ele saiu da água, o Espírito Santo de Deus desceu sobre Jesus em forma de pomba. E a voz bradou do céu dizendo: este é o meu filho amado, em quem me compraste. Em quem eu tenho prazer. Então, Jesus, ele tem prazer em todo aquele que confessa o pecado, se arrepende, é batizado e os pecados dele são lavados. De acordo com Isaías. Vamos ver aqui no livro de Isaías, o que Isaías diz. Isaías 43, 25. Isaías 43, 25. Veja o que diz aqui o Senhor a respeito de quando nós nos batizamos. O que acontece? Diz assim, ó. Deus diz assim para eu e para você. Aliás, para mim e para você. Deus diz assim, ó. No versículo 25 diz assim: eu mesmo sou o que apaga as tuas transgressões, e por amor de mim e dos teus pecados não me lembro. Deus disse, olha, sou eu, Deus falando, sou eu mesmo, que apago os teus pecados. E por amor de mim, dos teus pecados, eu não me lembro. Por quê? Porque você confessou, você abandonou seus pecados, aceitou, certo? O batismo pela fé, seguindo o exemplo de Jesus, certo? E foi lavado dos seus pecados. Amém? Então, o batismo ele tem essa função de tornar você um novo homem e uma nova mulher. Uma nova vida do batismo para frente. Amém? Agora, o que acontece com a pessoa que não confessa a Deus o pecado, não se arrepende e não entrega a vida ao Senhor e continua no pecado? O que acontece com essa pessoa? Veja o que diz aqui o Senhor, como está escrito no livro de Provérbios, capítulo 28, no versículo 13. Olha o que o Senhor diz aqui, para aqueles que não confessam o pecado, não abandonam o pecado e continua, certo? Não aceita pela fé o batismo para a remissão do pecado. O que é que acontece aqui? Ó? Diz, ó. Versículo 13 diz: o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Deus seja louvado. Então, todo aquele, certo? Todo aquele que vai a Cristo, que se entrega ao Senhor, confessa o seu pecado e abandona, ele alcança misericórdia. Mas aquele que não abandona o pecado, aquele que não confessa, que é um pecador e que necessita de um Salvador, certo? Esse não alcança a misericórdia. Não alcança. E outra coisa, ele nunca é feliz na vida. Diz, o texto deixa bem claro aqui, diz, no versículo, né? Que diz assim: eles nunca prosperam. Nunca prospera, ou seja, eles nunca saem daquele lugar. A sua vida espiritual continua naquela e vai continuar daquele jeito até Jesus voltar e, consequentemente, essa pessoa está fora do reino dos céus. Então, o que temos que fazer? Confessar o nosso pecado, abandonar, aceitar pela fé o batismo e receber Jesus Cristo como nosso Salvador pessoal. Amém? E como é a forma correta de ser batizado? Qual é a forma correta de ser batizado? Jesus ele foi levado para o Rio Jordão. Ele foi para o Rio Jordão,
onde João estava batizando, certo? E pediu para ser batizado por João. Jesus, você percebe que quando Jesus ele saiu da água, o texto diz que quando Jesus ele levantou, que saiu da água, o Espírito desceu sobre ele em forma de pomba. Isso quer nos dizer que Jesus estava o quê? Mergulhado. O que significa mergulhado? Que batismo é esse? Ele chama-se o batismo por imersão. Batismo por imersão. Ou seja, um batismo que desce nas águas e depois surge das águas. Quando você mergulha nas águas, que você é batizado, os seus pecados, tudo aquilo que você cometeu de pecado dali para trás, ele fica nas profundezas do mar, como diz o Senhor. E ele diz que do seu pecado eu não me lembro, diz o Senhor. Então, os seus pecados ele vai para as profundezas do mar. Você surge dali agora uma nova criatura, certo? Limpa. Para dali em diante agora, você cometer agora, praticar agora as obras do Espírito. Se você mentir, você não mente mais. Se você adulterar, você não vai adulterar mais. Todas as coisas que você cometeu no passado, ele ficou para trás. Por quê? Ficou nas profundezas do mar. Então, o que é que acontece? O batismo bíblico, o batismo de Jesus foi o quê? Mergulhado. Não foi aquele batismo que joga água na cabeça, não. Esse não é o batismo correto. Esse é batismo do homem. Certo? E outra coisa, com quantos anos Jesus ele foi batizado por João Batista? Jesus foi batizado com 30 anos de idade. Por que Jesus ele foi batizado com 30 anos de idade? Porque a pessoa, quando já é de maior, ela já sabe o que é matar, ela já sabe o que é roubar, ela já sabe o que é adulterar, ela já sabe o que é mentir, ela já sabe o que é pecado. E ela está sendo batizada para a remissão de quê? 2 pecados. Ela está confessando o pecado dela, certo? E está agora se entregando ao Senhor através do batismo. Ok? Então, olha, não é batismo de criança. Criança não se batiza. Criança se apresenta ao Senhor. Ok? Criança se apresenta ao Senhor como Jesus, ele com 6 semanas de nascido, que nós vamos no próximo vídeo nós vamos mostrar, certo? 6 semanas de nascido, Jesus foi apresentado no templo. Foi levado para Jerusalém para ser apresentado ao Pai no templo. 6 semanas de nascido. Mas com 30 anos, Jesus ele foi batizado para nos deixar o exemplo de que nós, que já adultos, conhecemos o que é matar, roubar, mentir, adulterar, certo? Levantar falso testemunho. Tudo que nós fazemos que é pecado. Nós temos agora que ir ao Senhor, confessar o nosso pecado, certo? Abandonar o pecado, aceitar pela fé o batismo, como Jesus foi batizado, certo? E aí agora surgir uma nova criatura. Percebe aí o que o Senhor nos ensina através da sua santa palavra? Talvez você não conhecesse, mas está bem claro, né? Certo? Jesus, capítulo 3, lá no capítulo 3, a partir do versículo 16, Jesus ele foi batizado, certo? Lá em Provérbios, no capítulo 28, versículo 13, o Senhor diz que aquele que confessa, esse prosperará. Mas aquele que não confessa o pecado, certo? Ele não prosperará. E nem tampouco, certo? Ele será perdoado pelo Senhor, porque ele não confessou os pecados. Ok? Então, vamos para outro texto agora? Agora, nós temos que confessar o nosso pecado para quem? Será que é para o ser humano? Eu tenho que ir para determinado local para procurar um pastor, procurar, sei lá, um bispo, procurar um padre, sei lá, para confessar o meu pecado que eu cometi? Será que é assim que eu tenho que fazer? Não, a Bíblia não ensina isso. O nosso pecado tem que ser confessado para quem? Para o Pai, para o nosso Deus, o Deus vivo. Por quê? Porque só Ele é que perdoa. Mas se eu tenho que confessar o meu pecado para o Pai, então tem que ter um intercessor, um advogado, para me defender quando eu confessar o meu pecado, para apresentar alguma coisa para que eu seja perdoado.
E quem é esse mediador? Vamos ver quem é esse mediador? De acordo com 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5, diz assim, ó. Porque há um só Deus e um mediador entre Deus e os homens. Quem é esse? Jesus Cristo, homem. Deu para perceber agora? Que só existe um mediador. O que é um mediador? Um mediador é aquele que faz, certo? A petição do perdão, do seu perdão que você está confessando para ele. Ó Pai. E quem é esse que faz? Jesus. Por que Jesus é o nosso mediador, é o nosso advogado? Por que ele é o nosso sumo sacerdote? Porque ele é o nosso intercessor ao lado do Pai. Porque foi ele que pagou o preço. Lembra do vídeo passado? Ele pagou o preço lá na cruz do Calvário. E mostra as suas marcas nas mãos. Pai, eu morri por Paulo, por Maria, por João, por Pedro. Eu morri por Antônio, certo? Olha aqui as marcas que eu carrego na mão do sacrifício que fiz por ele. Perdoa o pecado de Paulo, perdi o pecado de Socorro, de Maria, certo? Só Jesus é que é o nosso mediador. Não existe outro mediador entre Deus, certo? E nós pecadores. Só Jesus está aqui. Jesus Cristo, homem. Ele é o nosso mediador. Amém? Deus seja louvado. E confesse o seu pecado para Deus. Agora, existe também um pecado que você tem que confessar para o seu irmão. Porque quando você confessa, quando você comete um pecado contra o seu irmão, que você machuca ele, que você denigre a imagem dele, de alguma forma, certo? Você tem que ir a esse irmão, chamar ele, conversar com ele, confessar a ele que você pecou contra ele, peça perdão a ele pelo que você fez. E aí você pede perdão agora a quem? Ao Deus eterno. Deus, ele vai te perdoar e, consequentemente, esse irmão também, ele vai te perdoar. Porém, se ele não te perdoar, certo? Leve uma outra pessoa contigo, confesse novamente para ele, peça perdão a ele. Se ele não te perdoar, a culpa que era sua agora recai sobre ele, porque você já se arrependeu, confessou e pediu perdão a ele. Deus já te perdoou. Se ele não te perdoou, porque agora ele não quis, aí agora é com ele Deus, certo? Mas você tem que confessar o pecado que você cometeu contra seu irmão. Agora, um pecado que você pecou contra Deus, contra a lei santa de Deus, você tem que ir diretamente a quem? Ao Pai. Confessar o seu pecado ao Pai. E você vai ter um advogado junto ao Pai, como está escrito, Jesus Cristo, o justo, que é o mediador entre nós e Deus. Certo? Então vamos lá. O passo. Primeiro você tem que entender que você é pecador. Depois você tem que confessar o seu pecado, se arrepender, ser batizado para a remissão do pecado, como Jesus fez, que não tinha pecado. E você vai ser aceito diante de Deus. E você vai ser uma pessoa feliz. Certo? Você, eu, precisamos ser batizados. Outras pessoas, tipo, criança não tem pecado como nós temos. Criança não sabe o que é matar, não sabe o que é roubar, não sabe o que é adulterar, ele não sabe o que é levantar falso testemunho, certo? Ele não sabe o que é cobiçar. Tá entendendo? Então, criança não tem pecado para ser batizado. O batismo é para adultos que conhecem a verdade, certo? Que transgridem a lei de Deus, que peca contra o seu irmão. Essas pessoas é que precisam ser batizadas, porque elas já sabem o que é pecado. Então, que o Senhor te abençoe, certo? Que o Senhor continue te fortalecendo e que você continue buscando ao Senhor para viver uma vida de integridade, amando ao Senhor e guardando os seus santos mandamentos. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde e que o Senhor te proteja em nome de Jesus. Amém.